Graça e paz, tudo bem com vocês? Segunda-feira, ô glória! Deus seja abençoado nossa noite, que Deus nos abençoe na nossa noite, né? Abençoado seja a nossa semana, é isso que eu queria dizer, né? Que bom que hoje é segunda-feira, que bom hoje que nós possamos adorar a Deus, falar com Deus. E hoje eu tive um dia com Deus, né? E não que os outros dias eu não tenha tido, hoje eu tive um pouco mais de tempo para poder orar, para poder olhar para a palavra de Deus, né? Então eu queria que você ficasse aí do outro lado me ajudando, né? Não deixe eu sozinha nessa noite não, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, né? Que tema polêmico que Deus nos deu, né? Nessa noite, né? Não procure ídolos enquanto você ainda espera a resposta de Deus, porque há momento de medo, há momento de insegurança, há momento que nós ficamos pensando assim, meu Pai do céu, mas não é possível, né, Jesus? Como é que eu vou resolver essa parada, né? E assim, é tão natural assim a gente chegar ao final do ano e a gente começa a ver as pessoas se desesperarem pelas coisas que, né, acontecem. Ah, meu Pai, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, como é que vai ser o final de ano? A gente fala que crê em Deus, que vai descansar no Senhor, mas algumas coisas ainda nos abalam. E aí a gente vai estudar na palavra de Deus como, por quê, como que nós devemos, né? Como que nós devemos participar, como que nós devemos fazer, que direção que nós devemos tomar. E qual que é a nossa conduta, né? Porque às vezes a nossa conduta ainda ficar triste, depressivo, porque as coisas não estão acontecendo da forma que a gente desejou que acontecesse. Então, em nome de Jesus, fica aí, deixa seu boa noite, sua paz, e vamos juntos gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreve no meu canal, dá uma força. Estamos na campanha de Natal Solidário. Então, você viu o vídeo lá no Stories? Entra no link, né, e deixa lá o vídeo lá, deixa o seu joinha, nos ajuda aí nessa campanha, né? Tá difícil esse ano, tá um pouco mais difícil, mas eu creio que Deus vai nos surpreender em nome de Jesus, amém? Que honra ter a Érica Nascimento aí, quanto tempo, esses dias eu lembrei dela. Sei o que eu estava fazendo aqui, eu lembrei dela. Deus abençoe você, em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que Deus responderá, né, a sua questão, a sua angústia, aquilo que você precisa do Senhor, Ele vai responder nesse culto, porque essa live é um culto a Deus, né? A paz para minha amiga Fernanda, lá de Recife. Deus abençoe grandemente sua vida, minha amiga, em nome de Jesus. Todo mundo sabe que eu sou muito simples para pregar, sou muito simples, né, para fazer a vontade do Senhor. Eu creio muito assim na resposta de oração, né? Eu creio que se a gente se unir agora e orar a Deus, ao amanhecer a resposta virá em nome de Jesus, amém? Porque Deus é assim, Deus espera a gente procurar Ele espera a gente debruçar diante dEle e dizer, né? Colocar, né, em nome de Jesus, o meu cachorro é uma benção, viu? Colocar toda, né, a nossa angústia, né? O cachorro mexeu aqui no... Ô, Nick, você é a benção da mamãe, né, Nick? Olha, vão orando aí, né? Eu vou ter que só trocar aqui, rapidinho, né? Porque o Nick é uma benção, né? Vamos lá. E sem luz depois para ir pro canal fica difícil. Então a gente tem que colocar a luz aqui, que a diferença é muito grande, né? Mas deu tudo certo em nome de Jesus, amém? E que é ao vivo, né? Se é ao vivo as coisas acontecem em nome de Jesus. E eu sou muito tranquila com isso, tá bom? E quero pedir para vocês, né, se inscrever no meu canal e creia que esse culto que Deus está nos dando hoje é porque Ele tem uma resposta para nós ao amanhecer.
Ao amanhecer, Deus ele vai aquietar o nosso coração. Ao amanhecer, Deus ele vai dar uma grande resposta para nós. Às vezes nós estamos correndo tanto atrás, estamos fazendo tanta coisa, estamos correndo, estamos para cá, estamos para lá, porque nós queremos, né? Que Deus é normal, nós estamos querendo que Deus ele faça alguma coisa por nós. Mas às vezes nós precisamos dar essa paradinha como hoje, e essa meia hora passa tão rápido, tão rápido, tão rápido, mas será meia hora de entrega, será uma meia hora de adoração, será uma meia hora paz, Elias. Deus abençoe em nome de Jesus, abençoe a Simone. Será uma meia hora que nós vamos estar aqui em nome de Jesus, nos dedicando ao Senhor. Então Deus ele responde oração, amém? E antes de a gente entrar na palavra, a palavra hoje é bem... como eu amo muito, né, a palavra de Deus, então para mim é difícil não ter uma coisa que eu não gosto. Mas eu creio que a palavra de hoje vai mexer um pouquinho com a gente hoje, tá bom? Fica aí, Érica, que eu creio que Deus tem resposta pro seu coração, a Fernanda, né, o Elias, tá todo mundo por aí. Glória a Deus que vocês não vão me deixar sozinho. Mas vamos orar? Eu estou com muita sede do Espírito Santo hoje, né? Ontem à tarde eu fui à igreja, não era a escala, eu fui para cultuar e eu fui à igreja e ali eu me derramei todas as minhas preocupações no Senhor. E tem hora que é isso que a gente precisa fazer e mais nada, né? Tem hora que a gente precisa se derramar lá. Então vamos orar a Deus, ore aí junto comigo na sua casa. Eu oro por você, você ora por mim. E vamos pedir para Deus uma palavra, né, que possa mudar o nosso rumo nessa noite. Eu creio assim, que nós não entramos aqui para brincar, nós entramos aqui porque nós amamos Jesus e porque Jesus, ele vai dar uma direção para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa live, Pai, esse culto seja consagrado a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Deus de Israel, poderoso sobre essa terra, já quero colocar nas Tuas mãos a Érica, a Fernanda e o Elias, Pai, que está aí ao vivo comigo nessa noite. Ah, Senhor, fala conosco. Senhor, fala lá no íntimo do nosso coração, responde as nossas orações. Tira, Pai, em nome de Jesus, as nossas angústias, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é para honra e glória de Deus, amém? Eu vou falar hoje sobre Isaías 41, e dá a impressão que Isaías 41 é quase que um Salmo 91, né? As pessoas colocam em cima... Abre a Bíblia, colocam lá e falam, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, vamos prestar atenção no que Deus vai falar. Existem algumas situações que falam assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Existem umas pessoas que, infelizmente, elas não vão mudar. Não adianta você ficar investindo a vida inteira nelas, porque elas não vão mudar. Por quê? Quando que nós possamos ter esperança que uma pessoa vai mudar? Quando ela começa a colocar a vida dela na mão de Deus. Quando ela começa a adorar a Deus, quando ela começa a entender que Deus é o primeiro da vida dela. Se ela não dá nenhum sinal de que o Espírito Santo, né, ele é o caminho, né, fica difícil essa pessoa mudar por si só. Isso é humano, não é um julgamento, mas é humano. Por quê? Porque nós somos limitados. Então, para a gente perdoar outra pessoa, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da graça, porque na nossa ira, no nosso nervoso, no nosso dia a dia, nós não vamos perdoar. Nós vamos ficar bravas, vamos querer que Deus faça justiça com as próprias mãos, tá? Se bobear, a gente pega a mão de Deus, vai lá e amassa a pessoa. E não é sobre isso, né? Precisa nascer dentro da pessoa. E muitas das vezes nós ficamos anos e anos dizendo, a pessoa agora vai mudar, a pessoa vai. Não vai, porque não quer. Aleluia, glória a Deus. Deus está mandando eu falar isso antes de eu entrar na palavra. E eu vou entregar aquilo que o Senhor está mandando. Então, às vezes nós temos que saber em quem e por que nós estamos investindo no ser humano. Né? Hoje eu estava conversando com uma irmã e eu falei para ela, é duro, né? Você ver irmãos, né,
cristão dentro da igreja lutando um contra o outro, querendo maquinar contra o outro porque não concorda, porque isso, ou porque aquilo outro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual é o tempo que nós temos para mudar? O que Deus já nos alertou e nós não fazemos porque temos medo, porque somos inseguros, né? Eu acho que às vezes nós mesmo que fazemos uma política sobre o evangelho. E o evangelho, ele não está no plural, ele está no singular. É sobre você e Deus. Mas você aqui na terra, humanamente falando, precisa tomar as atitudes necessárias para que Deus lá em cima faça parte dele. Amém? E é sobre isso que nós vamos ver na palavra em Isaías 41. Eu vou dar alguns pulos aqui, né? Mas eu creio que Deus vai fazer você entender por que você está aí ao vivo hoje, amém? Em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, Isaías 41, versículo 4, está escrito assim: quem realizou tudo isso? Chamadas gerações, Deus do princípio, eu, o Senhor, primeiro, eu mesmo, eu serei até o fim. Primeira convicção que nós temos que ter nessa noite é que nós levantamos a mão para aceitar Jesus e temos que entender que esse nosso Deus, ele vai com nós até o fim. Mesmo que nós venhamos falhar, errar, pisar na bola, acontecer um monte de coisa, não interessa. Deus vai com a gente até o fim, tá? As ilhas viram, temeram, e os confins da terra temeram e aproximaram e vieram. Um ao outro ajudou o seu irmão e disse: esforça-te, né? Artifício animou os ousires, ourives, e o que alisa com martelo, ou que base, né, na vergonha, dizendo: da coisa soldada boa é, e como pregos que firma, para que não venha se mover-se. Porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei Deus dos confins da terra, clamei das terras descendentes, dizendo: tu és o meu servo, eu te escolhi e nunca te rejeitei. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Quando nós chegamos no versículo 10, a gente faz como o Salmo 91, né? Olha, Deus está dizendo pra gente: não temas, né? Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Mas antes disso, o Espírito Santo traz um alerta para nós. Então, pregos que firmam, para que não venha se mover-se. Nós temos que parar de ficar olhando para lá e para cá e se mover e sair debaixo da graça de Deus. Deus é Deus de Israel, não é Deus de Israel, Deus é Deus sobre as nações, Deus é Deus sobre todas as coisas. Ai, tantas coisas estão acontecendo, e é filho matando mãe, e é guerra, e é o que aconteceu no Rio de Janeiro. Deus é Deus de todas as nações, mas nós temos que entender sobre isso aqui, né? O que nós estamos fazendo enquanto Deus trabalha no nosso caráter, na nossa espera, na nossa angústia? Porque todos nós temos. Todos nós vamos passar por grandes problemas, pequenos problemas, todos nós vamos sofrer alguma coisa. Mas o que nós estamos fazendo enquanto esperamos a resposta do Senhor? Enquanto o Senhor trabalha no nosso caráter, em todo o tempo. Agora, o que é mais interessante para nós nessa noite é que ter medo e insegurança é normal, mas nós não podemos se mover daquilo que é a graça, daquilo que é a presença. Muitas das vezes nós deixamos que as outras coisas, né, tome o lugar de Deus na nossa vida, né? Quer ver uma coisa muito comum? É uma moça, uma mulher como eu, estar dentro da igreja e arrumar um namorado, e esse namorado já tomar o lugar de Deus. A mulher ela já não serve mais a Deus. Deus já é o quinto plano da vida dela. E aí ela vai passear, vai fazer. E mesma coisa o homem. O homem às vezes demora tanto a arrumar uma esposa, uma namorada. E aí o que acontece?
Deus já não serve mais. Parece que é aquela pessoa que supre tudo que ela precisa. Não, vai chegar uma hora que as coisas vão dar tão errado que você vai sentir a necessidade da presença de Deus. E eu quero dizer algo em nome de Jesus, com muito amor. Não se move da onde Deus te colocou. Não vá adorar ídolos. Essa palavra fala muito, né, sobre adorar ídolos, sobre sair da questão. A Bíblia nos ensina para não se mover, né? Servo meu, tu Jacó, que eu te elegi da descendência de Abraão, meu amigo, alguém tomei dos confins da terra. Senhor, ele nos escolheu. Nós chorávamos, nós éramos pessoas esquecidas, desprezadas, mas o Senhor olhou para nós e trouxe uma esperança para a nossa vida até a eternidade. Mas de repente eu perco a minha fé. De repente, eu começo a olhar para ídolos, eu começo a querer voltar para o Egito, eu começo, aleluia, querer fazer algo que não condiz com a palavra de Deus. E tudo que eu preciso, aleluia, em nome de Jesus, é não se mover da graça. Mas veja bem, não temas, quando Deus diz não temas, mas ele está falando não temas para quem permanece, não temas para quem está vivendo medo, a insegurança, para quem de repente a minha fé ficou vulnerável, de repente eu já não creio tanto. Você pode dar glória? De repente eu já não creio mais em Deus como eu cria antes. Eu não vou na igreja tal, porque você viu agora as igrejas como tá, as coisas como estão acontecendo. Mas não é sobre isso. É sobre o seu particular com Deus. É sobre a sua vida com Deus. A sua fé não fica vulnerável de repente. Foi porque você, de alguma forma, você foi dando brecha. No seu inconsciente, o culto de adoração de domingo já não era tão principal na sua vida. Você orar, você louvar dentro da tua casa já não era. Deus já te livrou de tanta pancada, de tanta coisa, e você não consegue se entregar para Jesus, você não consegue se entregar para o chamado dele. Eu vou dizer algo para vocês em nome de Jesus. São muitos problemas, são muitos perrengues, são muitas situações difíceis, mas não tem algo melhor na vida lá, na caçuia, na brachas, do que eu sentir o amor de Deus, do que Deus me acalmar o meu coração e dizer para mim assim: olha, Eliana, calma, vai dar tudo certo, as coisas vão se encaixar, as contas vão ser pagas, porque só a misericórdia de Deus. Ainda que o homem possa falhar, cuidado com de repente. Por quê? Porque nós temos que ser inteligentes, porque nós somos humanos. Então, vamos lá, com quem que você está fazendo aliança? Com quem que você conversa? Com quem que você desabafa? Você desabafa com uma pessoa que é visionária, que na presença de Deus, com uma pessoa que ora, com uma pessoa que é adoradora de Baal, é adorador de ídolos, uma pessoa que não conquistou nada, uma pessoa frustrada, mas ela dá conselho para sua vida e você aceita. Como se fosse uma mágica, como se fosse motivacional. Não temas que eu te ajudo. Você precisa, antes disso, permanecer muito no meio do caos, no meio do medo, ainda que as coisas estejam se destruindo, ainda que você olhe para a direita, para a esquerda e as coisas estão de alguma forma, precária. Você tem que dizer: Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quanto medo eu tenho na minha alma, Senhor. Senhor, quanto tempo eu venho pelejando e eu tô com tanto medo, Pai, de estar só, de sofrer. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero permanecer debaixo da Tua graça. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a olhar para esse versículo e crer verdadeiramente que o Senhor está comigo, que eu não preciso temer, que eu não preciso ter medo, que eu não preciso me angustiar. E ainda que eu venha ter medo e me angustiar, que é normal, nós somos pessoas normais, né? Que nós venhamos entender que Deus, Ele está conosco, aleluia, e que vai ser diferente. E para ser diferente, você precisa lutar. Você precisa lutar na sua adoração, você precisa lutar dentro do teu quarto. Quem sabe hoje é um dia que você está tão vazio, tão preocupado com tanta
tantas as coisas que você só quer chorar. Quem sabe hoje é o dia de você acabar esse culto, você entrar no chuveiro e você chorar debaixo do chuveiro e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor dê uma direção. Mas, Senhor, me dê coragem também, Senhor, para te seguir. Dê coragem, Senhor, para não desviar daquilo que é o teu propósito. Eu tô cansada de bater cabeça, eu tô cansada. Tem hora que eu penso que vai, não vai. Tem hora que eu penso que vai, que isso aqui não vai. Em nome de Jesus, que você possa, aleluia, em nome de Jesus, nessa noite, ser visitada por Deus, entender sobre isso. O que você tá fazendo com a sua vida, com a tua história, enquanto você espera a resposta de Deus, enquanto você não entra na terra prometida. Aleluia, labraçuia na brachas. Oh, Jesus. Eu estava ontem de manhã assistindo o culto da minha igreja e à tarde eu fui à igreja, e quando cheguei em casa eu estava pensando que às vezes a gente é tão duro para servir o outro, né? E Deus falou assim para mim: ai, você vai fazer isso ainda hoje. Eu falei: ah, Senhor, não. Aí fui lá e fiz, porque ouvi a voz do Senhor, né? E aí o quanto Deus falou comigo, o quanto Deus disse para mim: Eliana, por mais que as pessoas vão achar você besta, vai lá e faça. Você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para mim. E se é para mim, eu te honro. Se é para mim, eu te sustento. Aleluia, glória a Deus. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje, com meus seguidores, algo muito profundo. Semana passada foi uma semana extremamente difícil, extremamente preocupante para mim, né? E sábado eu fui buscar umas doações, né? Essa médica, a doutora Flora, e o esposo dela, que eu sempre esqueço o nome do esposo dela, mas que Deus abençoe grandemente eles, né? Em nome de Jesus. E eu fui eu e meu parceiro buscar essas doações, né? E eu preocupada, porque hoje é dia 17 e não tinha doação, não tinha isso. Eu tenho 72 idosos, eu não tenho ainda nada dos idosos, né? Eu falei: Jesus, misericórdia, Pai. Como que eu vou comprar essas coisas? Só de pensar já dá até coceira, né? E a pessoa que mais ajuda nesse projeto está acometida de uma enfermidade bastante delicada, vai precisar de um tratamento intenso, né? E é sobre essas coisas. E aí eu tava pensando nisso, mas levantei, perdi a hora sábado, acordei tarde, saí correndo e deu tudo certo. Chegou lá, nós carregamos o carro e tudo, aí ele me chamou, o esposo dela, né? Ele é pastor, ele me chamou, e ele fala, e eu orando a semana inteira, no meio da angústia, no meio do choro, e aí chegou lá e falou assim pra mim: Eliana, eu tenho algo para falar para você. Eu estava orando aqui na minha casa e o Senhor colocou você no meu coração. E Deus disse que eu vou te dar uma quantia de cesta básica. E eu falei: Senhor, eu peguei 10 famílias, né? E ele pegou e falou: meu Deus do céu, fica tranquila, depois do dia 30 você vem buscar aqui alguma cesta básica. Eu dei tanto glória a Deus, eu disse tanto glória a Deus, eu chorei na frente do pastor, porque eu falei: meu Deus, Senhor, o Senhor tirou mais uma angústia do meu coração. Aquelas famílias são famílias muito pobres, são gente que mora em barraco de tauba ainda. Eu não posso chegar lá só com arroz e feijão, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que chegar lá com alguma coisa diferente, com um panetone, sei lá. Hoje eu vou fazer uns vídeos para ver se ganha panetone, se ganha alguma coisa, né? O café tá tão caro, mas que a gente consiga comprar um café de qualidade para também colocar lá. E as coisas estão muito caras, estão muito difíceis. Então, assim, em nome de Jesus, é que você entenda que o medo ele vai bater, a insegurança ele vai bater, mas o Jesus é o nosso amigo, é nele que nós temos que, né, nos socorrer. E às vezes nós estamos, né, procurando socorro em outra pessoa, estamos procurando socorro na vizinha, estamos procurando socorro no namorado, na namorada, no marido, na esposa. E às vezes nós temos que procurar socorro na graça do Senhor Jesus. Nós temos que aprender, né, a se dedicar ao Senhor. E outra coisa que o Espírito Santo, enquanto eu estava trabalhando, né, lendo hoje, né, sobre esse culto a Deus, que eu creio que nós estamos aqui cultuando a Deus e dizendo: Senhor, apesar dos problemas, das contas, apesar de tantas coisas, Pai, de enfermidade, de luta, Senhor, eu quero te adorar nessa noite, aleluia.
Eu quero dizer, eu te amo, Jesus. Eu te amo e eu sei que o Senhor vai fazer mais além daquilo que eu estou pedindo e pensando. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, que muitas das vezes nós ficamos parados aqui no versículo 11, onde diz que envergonhados serão confundidos todos aqueles que se indignaram contra ti, tornaram a Sião nada e contenderam contigo perecerão. Eu creio piamente que os meus inimigos, Deus tomará conta deles, mas não é algo para mim ficar preocupada 24 horas por dia. Não é algo para mim ficar pensando o que eu vou fazer 24 horas por dia. Não, deixa os seus inimigos na mão de Deus. Deixa aqueles que te perseguem na mão do Senhor. Deixa lá. Porque a palavra de Deus diz no versículo 13, porque eu sou o teu Deus e te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, em nome de Jesus, que Deus venha nos ajudar na nossa peleja do dia a dia, que Deus venha nos ajudar dentro da nossa casa, sobre todas as coisas que ainda faltam, sobre as nossas dívidas que precisam ser pagas, sobre o nosso trabalho, sim, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas angústias, o nosso medo. Nós não somos obrigados a ser forte o tempo todo, nós não somos obrigados, a estar com cara de pastel o tempo todo, falando o tempo todo, olha, mas nós precisamos permanecer debaixo da graça. Quem sabe nós devemos olhar aqui para essa palavra e dizer, Senhor, não se distraia, se esforça para estar na casa do Senhor, se esforça no meio da dor, no meio da sua angústia. Mas meu filho agora resolveu me dar trabalho. Sabe com quem que você tem que falar? É com Jesus. Jesus vai te dar estratégia para você falar com seu filho, com a sua filha. Meu Deus do céu, o que eu preciso resolver algo, e às vezes a gente não resolve, porque a gente acha que as coisas têm que ser exatamente do nosso jeito, bate de frente, e aí aquilo que é propósito de Deus para sua vida, para tua história, você deixa. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas Deus escolheu essa pessoa para ficar por muitos anos, derramando a semente. E aí essa pessoa se interessou por mim e não é o mesmo interesse que eu. E essa pessoa parou de fazer esse propósito. A vida dele virou de ponta cabeça, tudo virou de ponta. Mas não é porque eu quis. É porque existe coisa que é a ordenância de Deus. Nós precisamos. E eu não tenho vergonha de falar para vocês. Sabe por que eu perdi esse dente aqui? Porque Deus falava assim para mim, abre a boca, vai lá e fala, porque eu quero que você fale. Eu falava, Senhor, mas não sou eu. Por que certas coisas têm que acontecer comigo? Porque é eu que tenho que falar. Aí Deus foi lá e tocou na minha ferida, Eu demorei quantos anos para arrumar esse dente. E até hoje não consegui colocar outro. Por quê? E hoje eu tenho consciência que isso é um período que eu tenho que passar porque eu não obedeci ao Senhor. E eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, Deus vai bradar e vai dar tudo certo. E a gente vai colocar outro dente. Então vamos crescer hoje como um cristão, como um ser humano. Vamos crescer espiritualmente hoje, entender que tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Tem coisa que... O que eu estou fazendo enquanto Deus não traz para mim o propósito, a mudança da minha história, a grande chave que eu preciso para Deus mudar a minha história. Eu não posso ficar só no versículo 10 e dizer, não temas, porque eu sou... Deus é conosco. Mas antes disso, você precisa se esforçar, você precisa permanecer, A Bíblia fala de pés alinhados. Dá glória a Deus. Se alinha seus pés dentro da casa do Senhor. Quantos desagrejados, quantos desviados. Sabe por quê? Por causa da igreja tal. Não é sobre a igreja, não é sobre pessoas, é sobre a graça, é sobre Jesus Cristo. Fica lá, se Deus mandou você ficar lá, é sobre Jesus. Mas vão te bater, deixa bater. Ixi, eu apanho, que é uma beleza. Tô fingindo que não tô vendo. Porque meu negócio é com Jesus, é dar excelência para Ele. Meu negócio é dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, trabalha
para que neles espere, e eu tenho esperado em ti grandes coisas, eu sei que o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, estamos caminhando para o final. Entenda sobre aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Hoje Deus vai curar uma ferida muito interna sua, mas você precisa ser aquela pessoa que você precisa tomar decisões. E duro é, né, quando nós precisamos, aleluia, tomar decisões e nós não tomamos, né? Por que nós não tomamos? Porque temos medo, porque achamos que deve ser, porque somos tontos, né? Como diz meu pastor, eu amo meu pastor, nossa gente, eu amo o pastor Diego, eu amo o jeito de ele ministrar, e algumas coisas é verdade, é porque nós somos tontos. A pessoa já mentiu para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Aí a pessoa vai lá, jura que tá falando a verdade, a gente diz que não, ela vai continuar mentindo para você. Saia disso. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que brigar, falar. Passou disso, irmãos. Tem que entregar para Jesus e a gente, segue o nosso plano em nome de Jesus, amém? Tenha coragem de viver o grande propósito que Deus tem para sua vida. Um versículo clássico, eu ministrei muito sobre ele, né, em 2024. 2025, o nosso propósito é Deus proverá. Mas um clássico é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no meio da angústia, do medo, do desespero, Deus vai acrescentar a paz no nosso coração. Deus vai dar paciência para a gente esperar e não comer bolota do Egito, não sair por aí querendo suprir uma necessidade do nosso coração, da nossa alma. A gente vai falar assim, Deus, tem que passar isso aqui, não, eu vou passar, mas eu vou passar com Jesus. Eu não vou deixar Jesus sair do meu barco, eu vou pegar Jesus e vou ficar com ele aqui, e vou continuar adorando, porque as pessoas precisam ver verdadeiramente quem é o nosso Deus. As pessoas precisam saber quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele não brinca. O nosso Deus, aleluia, meu Pai. E hoje, até lembrei da Simone hoje, eu tava vendo um vídeo da Sandra Alves hoje. Eu fui editar um vídeo do Natal Solidário, né? Como vocês sabem, eu mesmo que faço tudo, porque eu não tenho dinheiro para pagar, então eu fico trabalhando o tempo todo em cima disso. E aí eu fui editar e eu parei num vídeo dela. E aí ela disse que ela foi vereadora em Boituva, onde o filho dela trabalha, né? E aí ela subiu lá e o cara falou pra ela, nossa, eu não acredito que aqui agora tem macaca. Jesus, meu Pai. Por isso que Deus ainda eu tenho que me converter mais um pouco, eu não aguento essas coisas. Aí, acho que numa outra vez, o cara acho que jogou uma casca de banana pra ela, porque ela é bem negona, né? Eu tenho um contato pessoal hoje com ela. Ela é alta como eu, assim, né? E aí ela pegou e estava relatando e orando. E ela foi orar a Deus, ela falou, Senhor, eu vou desistir de tudo. Eu não vou voltar lá na Câmara mais, porque eu vou desistir de tudo, porque toda vez que eu vou lá, aquele cara tá me humilhando. Aquele cara me humilha, ele fala que até aqui tem que ter macaca, Deus, eu não tô aguentando mais. E ela foi orar a Deus e Deus falou assim para ela, vai, olhe bem na cara dele, porque será a última vez que você vai ver ele. Aí ela pegou e falou, opa, Deus vai permitir que eu desista da vereança. Eu vou sair daqui e vou desistir, né, de ser vereadora, né? E aí ela foi, tomou banho, se arrumou, ela era uma pessoa ainda não tinha, né, condições que tem hoje, né? E aí foi, se arrumou, foi pra lá, olhou bem na cara dele, deu bom dia, pão. Passou 3 dias, esse rapaz morreu. Morreu. Então, o que eu falo pra vocês? Às vezes vocês estão tão preocupados com aquele que persegue, né? Pra gente finalizar hoje com chave de ouro, e eu vou finalizar no versículo 11. E às vezes você tá tão preocupado com aquele que persegue, com aquele que fala mal, né? Mas você esquece que Deus, ele tem controle de tudo. Deus não é Deus de Israel, Deus é Deus sobre as nações. Deus é Deus sobre o ímpio, sobre o justo, sobre todo aquele que habita na terra. Então fica tranquila, segue sua vida, vai trabalhar, vai orar, vai pro culto, vai adorar, vai fazer qualquer coisa. Deixa o inimigo lá na mão de Deus. Se respalda em oração em nome de Jesus. Porque o que a Bíblia diz? Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão.
É só isso. Mas às vezes nós precisamos calar a nossa boca. A gente quer ser o nosso próprio juiz, né? Fazer a nossa própria justiça. Não é sobre isso, tá bom? A gente tem que confiar no Senhor. E confiar verdadeiramente, né? Eu falo, Senhor, renova em mim tudo aquilo que, né? Toda a unção, tudo aquilo que eu preciso. Porque, Senhor, há tempo que é mais difíceis mesmo. Não vou fazer o quê? Né? Graças a Deus eu tenho grandes amigos, amigas, mulheres de Deus orando por mim e eu tô de pé. E eu faço muito minha parte, viu? Vou muito à casa de Deus, faço minha parte, Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Vamos orar? Já estamos caminhando para o final, não temas. Ai, tá melindroso, melindrosa, com medo. Deus está no controle de todas as coisas, mas permaneça, permaneça. Povos, renove as suas forças. Cheguem então, fale, cheguem-nos nós juntos a juízo. Renove, se esforçam, façam a sua parte em nome de Jesus, amém? Quero lembrar vocês que não se inscreveu no meu canal, é muito importante que você entre no YouTube, digita lá Esperança de Crescer SP, se inscreve lá, Instagram, Esperança de Crescer SP, Facebook, fortalece, tá? Nosso trabalho. Eu tenho divulgado muito vídeos, você vê o vídeo, entra lá no link e dá um joinha no YouTube que você vai estar nos ajudando com certeza. Compartilha quantos grupos de WhatsApp você tem aí, só joga lá no grupo e deixa Deus fazer a obra. Mas precisa compartilhar, precisa entrar lá no YouTube, pegar o link e compartilhar. Quando tiver no Stories ou nos grupos, só encaminha. Se você encaminhar, tá tudo bem, você já está nos ajudando. Lembrando que nós estamos na campanha de Natal Solidário, amém? Creio que o alimento que vai chegar, e mais que eu tô orando, a gente vai com certeza deixar essas 10 famílias assim, ó, nos trinque em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque nós não merecemos, mas Ele falou conosco. Eu creio que Ele cuidou do nosso coração, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Pai, obrigado. Nós não merecemos, Senhor, mas estamos aqui diante de Ti para dizer muito obrigado. Senhor, nos ajuda no nosso medo, na nossa insegurança. Senhor, nos ajuda a ter as melhores atitudes, ter uma ótima conduta enquanto nós esperamos o grande propósito que o Senhor vai nos trazer. Repreende todo mal, toda a seta do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia, cai agora por terra em nome de Jesus, Pai. Nos cobre com teu sangue poderoso, Pai. Nos dê uma semana abençoada, poderosa, cheio da tua providência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui para falar do amor de Deus, tá bom? Ó, beijo no teu coração, até a semana que vem. Não se esqueça, se inscreve lá no meu canal, viu o link, viu qualquer coisa de Natal, compartilhe, tá bom? Beijo no teu coração.